A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Borba Pereira, na 20ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Integrando a Nova Geração. Boa tarde a todos os presentes, todos os internautas. Mais uma vez, nossos agradecimentos à Federação Espírita do Paraná pelo convite, a fim de que possamos, de alguma forma, contribuir com algumas reflexões em torno desta obra, a Gênese, nos seus 150 anos de lançamento. Hoje pela manhã, nós começamos pelo capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, e hoje à tarde nós vamos para o último capítulo, Os Tempos São Chegados, onde Kardec vai nos abordar em 2 itens muitos conceitos, muitas perspectivas de futuro, culminando com a grande preocupação que toda filosofia deve ter, que é a dimensão pedagógica a que se propõe enquanto elemento norteador das desejáveis transformações que devem ocorrer. Portanto, os sinais dos tempos e a nova geração, com destaque para essa última, são os 2 itens que encerram o quadro da chamada codificação espírita. E isso nos faz lembrar o que dizia o eminente filósofo e pensador norte-americano John Dewey, o primeiro filósofo das Américas, que o que deve caracterizar qualquer proposta filosófica é exatamente a preocupação pedagógica para que esta proposta, sob o ponto de vista da reflexão, da conceituação, da abstração, não se torne sem qualquer utilidade. Para que esta filosofia, para que este pensamento possam, de fato, ter ressonância, necessitam ser viabilizados através de uma proposta pedagógica que esteja comprometida com esses mesmos conceitos, com essas mesmas propostas. Assim, nós começaríamos por lembrar com Kardec, no capítulo 18, o último capítulo, no seu item 5, onde ele começa a refletir em torno do desenvolvimento ou do progresso que nós estamos vivenciando neste exato momento. Ele evoca inicialmente as grandes preocupações de determinados grupos de religiões, de denominações diversas, que veem na chamada possibilidade dos finais dos tempos, ou dos sinais dos tempos, verdadeiras transformações extraordinárias que pudessem inclusive romper, vamos dizer assim, com a naturalidade das leis. Então Kardec nos acalma dizendo que esses processos de transformação são processos que ocorrerão, como já estão ocorrendo, mas sem essas anomalias ou sem esses ruídos ou sem essas aparentes contradições para com a própria lei divina ou natural. E nos refere o prezado codificador que de fato estamos num momento que poderíamos denominar de certo amadurecimento da humanidade para enfrentar então uma transição à qual se referem muitos dos nossos autores, inclusive o Manuel Filomeno de Miranda, com grandes contribuições para a reflexão em torno do assunto. Então Kardec nos diz, estamos num processo de amadurecimento e esse processo deve ser enfrentado, deve ser compreendido com calma, com serenidade, sem nenhum medo de que de repente os elementos da natureza se insurjam contra aquilo que está posto e nós aí no meio de todas essas situações. Haja vista, no entanto, que de fato muitas problemáticas no que diz respeito ao aspecto propriamente físico, material do nosso planeta ocorrem em razão da interferência do homem, em razão da ação irresponsável do homem, complicando, vamos dizer assim, a própria naturalidade do que seria a nossa vida de relação com a natureza. Com muita antecedência, em 1868, Allan Kardec
como acontece em diversas áreas, já nos fala do nosso compromisso ambiental, chamando a atenção para a necessidade de termos uma atitude correta diante da nossa relação com a natureza. Mas ele inicia nos dizendo que nossa época está de fato designada para a realização de certas coisas, mas que essas coisas, elas não se dão de sobressalto, elas estão no chamado conjunto natural da marcha que estamos movendo desde que nos movimentamos aqui na Terra. O fio condutor de toda a argumentação, em especial do primeiro item do último capítulo, diz respeito à chamada lei de progresso. Todos estamos submetidos à lei do progresso, homens e mundos, dimensões materiais do próprio orbe, do próprio globo, mas também e principalmente a dimensão moral e espiritual. E é exatamente sobre ela, ou seja, sobre as mudanças no campo propriamente moral, que ele se deterá. Não apenas no último item, a nova geração, mas desde meados do próprio item, sinais dos tempos. Ele nos dirá que no campo mais propriamente material, nós nos defrontamos com as chamadas sucessivas mudanças ocorridas em nosso próprio orbe. Mas no campo moral, e isso é por demais importante, nós poderemos também observar algumas características das mudanças que deverão se operar, considerando a nossa condição espiritual de planeta de provas e expiações, mas nos dirigindo para o chamado mundo de regeneração. E ele nos diz de uma maneira brilhantemente sintética quais seriam 3 das grandes características do chamado progresso moral. Ele nos fala desenvolvimento da inteligência e, sem dúvida alguma, nós poderíamos até já ficar felizes e sorrirmos dizendo, estamos bem. Mas ele coloca um segundo item, e o segundo item é desenvolvimento do senso moral. Aí a coisa já começa a complicar, não é? Porque nós já observamos aí, olhando por alto, sem nem sequer precisarmos de fato afunilar muitas pesquisas, as profundas dificuldades que temos no campo do preconceito, no campo da intolerância, da agressividade e tudo aquilo que hoje constitui uma sociedade globalizada, uma sociedade que cultiva a chamada cultura da morte, a cultura da violência, da intolerância e do desrespeito em qualquer área que nós possamos então imaginar. E o terceiro ponto que ele coloca em relação à identificação desse progresso moral é o que ele denomina abrandamento dos costumes. E isso nos faz estarrecer, porque conhecendo e acompanhando um pouco das movimentações sociais, nós ficamos de fato preocupados com esse processo. Aqui é um país extremamente evoluído sob o ponto de vista material, mas que desenvolve uma ação terrível em relação às baleias, às matanças das baleias, que tornam, que a matança torna o mar vermelho, tal a crueldade em país avançado da Europa. Nós vamos trazer para o nosso Brasil, de modo muito específico, as torcidas organizadas, uniformizadas em diversas regiões do nosso país, na nossa própria cidade, onde após ou antes, ou durante ou após a chamada partida dos clássicos, nós temos que identificar o que é que está ocorrendo, quem morreu, quantas agressões aconteceram. E nem vamos para outros lugares, nem vamos viajar, nem que seja rapidamente, para uma outra cultura, onde determinados costumes, eles raiam a barbárie, considerando que pela manhã eu já fiz uma lista de desgraças, não vou continuar. Provavelmente eu devo ser a primeira, viajando de avião. Mas vamos lá. Nos diz Kardec, então, que esses 2 progressos, o material no orbe do planeta e o moral, eles vão acontecendo em paralelo, Mas prestemos atenção, quando ele fala de progresso moral, tema este já devidamente explorado, muito bem explorado, na terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, ele vai nos dizer que esse progresso moral, ele ocorre de
duas maneiras. Primeiro, uma maneira, um modo lento, gradual e quase que insensível para nós. Quem aqui é da época dos Beatles e dos Rolling Stones, são poucas pessoas, claro, porque o pessoal é muito novinho, mas lembra perfeitamente que naquela época, quando uma mulher ela pedia separação, era uma desgraça. Então imediatamente ela era apontada, ela recebia a pecha, de mulher, aí vinha a expressão separada. E o pior de tudo era a argumentação que vinha a seguir: se ele a deixou, é porque alguma razão tinha. Se pediu a separação, é porque a culpa é dela. E quantos de nós aqui não acompanhamos, nós da geração dos Beatles, dos Rolling Stones, não acompanhamos muito sofrimento de muitas mulheres, talvez até pessoas da nossa família, enfrentando essas situações e esses preconceitos. Então, hoje a coisa está muito melhor, A coisa está tão melhor e às vezes até estranha, que a turma já casa e diz assim: olha, a gente vai juntar as escovas de dedo, mas se não der certo a gente separa. Há uma mudança muitas vezes, não exatamente para o melhor que nós poderíamos almejar, mas há mudanças, isso não é mais problema nenhum. Mas no entanto, continua Kardec, há outro movimento do progresso que se dá por mudanças bruscas, e a cada uma das quais corresponde um chamado movimento ascensional mais rápido. E é exatamente este o momento que nós estamos vivenciando. Só que, para nós que somos muito imediatistas, que vivemos no chamado tempo fast, de tudo muito rápido, isso é diferente daquilo que eles entendem, que a espiritualidade entende e que passou para Allan Kardec como alguma coisa que está acontecendo já. O já deles é assim, dezenas de anos, mais de um século, quando a gente, nessa vida louca que vivenciamos, a nossa experiência reencarnatória, muitos de nós aqui, nós queremos o já, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, no máximo ainda em 2018. Então, é necessário entender que esses processos que envolvem não apenas pequenos grupos, famílias, indivíduos, mas que envolvem a humanidade, esse movimento ascensional é lento, tão lento que nós muitas vezes não conseguimos identificar. Mas existe, por parte da espiritualidade, orientando o codificador, existe uma maneira de identificar quando é que a gente vai chegar a esse progresso moral. Ali, no Livro dos Espíritos, na questão 1019, já temos os elementos de reflexão. Mas aqui está bem sintético e nos afirma o codificador. O progresso moral consiste em fazerem os homens que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhe assegurem o bem-estar moral. Então, já temos o resumo daquilo que seria o chamado progresso moral. Quando nós tivermos realmente a vivência da solidariedade, da fraternidade, da caridade, quando não mais existir entre nós os preconceitos variados que traduzem-se no nosso dia a dia como desrespeito, violência, agressividade, então nós estaremos alcançando o verdadeiro progresso moral. E aí, ao tratar da temática do progresso moral, Allan Kardec, como pedagogo, como grande educador, como uma criatura sensibilizada para a obra da educação e como criatura que entendeu que a doutrina espírita é eminentemente educativa, que mais tarde nosso Lins de Vasconcelos repetiria pela mediunidade do nosso Divaldo, vai nos asseverar que agora, diante dessa necessidade de progresso moral, já não se trata mais de desenvolver a inteligência,
que vai se desenvolvendo no ritmo, podemos dizer assim, cadenciado, né? Natural. Surgem os problemas, lá está a razão para procurar resolver. Surgem interesses, lá está também a inteligência procurando cada vez mais encontrar respostas e caminhos. Então, o chamado progresso intelectual, ele opera-se naturalmente e recebe, inclusive, muitos estímulos. O problema agora, nos assevera o codificador, é o progresso moral, é a educação moral. E nesse sentido, vai nos dizer Allan Kardec, o do que os homens mais necessitam é de elevar o sentimento. Então a perspectiva agora é outra, a necessidade agora é outra, e aí tudo o que excita no homem o egoísmo e o orgulho deve ser revisado, repassado e poderíamos dizer inclusive deve se tornar parte do nosso acervo lá de trás, que não mais alimentemos em nossas vidas pessoais, em nossas instituições sociais, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, porque são essas três situações aquelas que nos fazem permanecer estacionários, ainda devedores de resoluções que atendam às profundas necessidades humanas. É isso que faz com que o famoso círculo do sofrimento se mantenha sempre ativo e sempre expandindo a sua abrangência. É preciso, assim, que haja a preocupação com o estado de bem-estar sociomoral. Curioso que muito antes de todas aquelas preocupações que vão surgir, em especial nos governos, que integraram a Segunda Guerra Mundial, a preocupação com o chamado estado de bem-estar, mas Kardec se antecipa, como sempre o faz, e muito antes nos fala da necessidade da evolução ou do progresso socio-moral, para que nós não tenhamos apenas uma sociedade que ostente as suas riquezas, que ostente os seus avanços tecnológicos, mas onde possa haver a segurança moral que ele insiste e nós insistimos, só poderá de fato ocorrer quando forem extirpados o egoísmo, o orgulho e a vaidade, cedendo então lugar à vivência da fraternidade, da solidariedade e da caridade. Então, é necessário que para isso algumas coisas surjam. Nós ficamos então logo preocupados, vamos então buscar de fato elevar o sentimento, vamos nos preocupar com esse processo de formação moral, de educação moral, mas o codificador virá em nosso socorro, nos dizendo algumas das estratégias que o plano maior da vida tem levado a efeito para nos ajudar. Nós temos a parte que nos compete, o esforço de autotransformação, os processos de educação, em especial da família, que tem, dentre as suas inúmeras funções, a principal função educacional. Mas seguida essa função educacional, à luz agora da visão espírita, da função eminentemente regenerativa, nós temos, no movimento espírita, devemos ter a preocupação de tornar todas as nossas atividades espíritas, atividades que possuam um sentido educativo, nos afastando um pouco do mero ativismo, para compreendermos que toda atividade na casa espírita deverá estar envolvida, como fez o próprio Cristo em todos os momentos que esteve entre nós, numa atmosfera didática, numa atmosfera de aprendizagem de valores, uma atmosfera capaz de propiciar aqueles que a vivem, que nela estão imersos, o desejo de mudança, o desejo de transformação. Então, a espiritualidade vem nos dizer, através da pena lúcida do nosso codificador, da necessidade de renovação, em especial das ideias. Nós desenvolvendo na nossa terra um trabalho, os nossos irmãos, na área do estudo sistematizado da doutrina espírita, foi criada uma campanha local cujo tema era o seguinte: ideias mudam o mundo, mude você.
Então esse slogan criado para a campanha produziu muita discussão, muita reflexão, porque de fato está ancorada na colocação da terceira parte do Livro dos Espíritos: o progresso intelectual engendra o progresso moral. É necessário então oxigenar as próprias ideias, mudar paradigmas, proporcionar à criatura o acesso ao conhecimento libertador, para que ela possa então, a partir daí, sentir-se motivada, inclinada, desejosa das transformações. Não é sem razão que Jesus nos disse, e o apóstolo João, o evangelista João, está registrado no seu capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nos libertará o conhecimento de quê? Nos libertará da ignorância, do fanatismo, dos erros, dos equívocos, da permanência na mesmice. Tudo isso, o processo do conhecimento, ele vem nos apresentar. Mas ainda em João 15, capítulo 15, versículo 15, numa declaração de amor que Jesus faz para nós, ele se referirá também à importância do conhecimento, quando assevera aos seus discípulos: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque tudo quanto sei do meu Pai vos revelei. Então Jesus é aquele que socializa o conhecimento, quando muitos até hoje usam o conhecimento para explorar, para oprimir, para dividir, para cercear, enfim, para desenvolver atividades, ações e estratégias que são contrárias aos ideais da fraternidade, da solidariedade, da concórdia e da paz. Então, nós vamos identificar agora, no segundo item, a nova geração, que Kardec nos traz uma informação muito peculiar do plano espiritual, nos dizendo que é necessário o surgimento então de um grupo, de uma geração de pessoas que tenham então outros referenciais, outro nível de conhecimento, pessoas que possam então fecundar uma transformação, pessoas que possam então, de alguma maneira, com as suas novas percepções, com a nova maneira como encaram a vida, elas oxigenarem a nossa própria vida social, propiciando então as transformações desejáveis para o nosso progresso moral. Por isso, ele inicia exatamente perguntando: como é que nós poderemos ter uma terra feliz, um mundo feliz? E ele vai dizer: só teremos uma terra feliz somente quando ela for habitada por espíritos bons, encarnados e desencarnados. Não é só encarnados e nem só desencarnados. Quando nós tivermos então um planeta constituído numericamente em especial e qualitativamente também, claro, formado por espíritos bons, encarnados e desencarnados, nós estamos então no caminho da construção dessa sociedade feliz. E aí vem a revelação. Vivenciamos, assevera Allan Kardec, neste momento. Observe que o neste momento era 1868, né? Já são 150 anos, né? Eu sempre digo que é um problema o tempo, nós não conseguimos realmente nos entender um pouco em relação a isso. Mas vamos lá, nos diz então Allan Kardec: está chegado o tempo em que ocorre uma imigração de espíritos. Opa, o que foi que aconteceu, o que é que está acontecendo e o que é que vai acontecer. Por isso muita gente, quando viu a programação da conferência, deve ter perguntado: mas que tema estranho esse da Sandra, né? Integrando a nova geração. Sim, daqui a pouco a gente vai ter a resposta em relação a isso, né? Porque só temos dois caminhos: ou a gente entra no bonde ou a gente sai do bonde, né? E a gente vai ver que sair do bonde é muito complicado. É melhor a gente fazer um esforço para estar no bonde, para estar nessas fileiras da chamada nova geração. Muito bem, então Kardec começa nos dizendo
que esse tempo é chegado, mas que se nós olharmos agora, quem somos nós? Quem são os habitantes? Qual a população que está vivenciando essa experiência terrena? Ele vai nos dizer que nós temos um grupo, prestemos atenção, o grupo dos que praticam o mal pelo mal. É a turma que é ruim mesmo. E ainda diz assim: quem quiser gostar de mim, goste como eu sou, tá? Eu sou assim, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Então, tem a turminha, e aí o que é que vai acontecer? Ele já nos diz, esse grupinho, que pode nem ser um grupinho, pode ser um grupão, né? A gente não tem também muitas, vamos dizer assim, facilidades de compreender esses quantitativos, né? Então ele vai dizer, quando de fato essa mudança, essa transição, esse momento cíclico, ele estiver acontecendo, o que vai acontecer é que vai ter a turma dos exilados da terra. Os exilados da terra, né? A turma que vai, tchau e bênção. E alguém pode, que a gente sempre tem entre nós quem pensa assim, mas que coisa horrível, deixa os bichinhos. Já se vê que é do Nordeste, né? Então deixa o bichinho, é ruinzinho, mas quem sabe não melhora. Mas aí vem a voz da sabedoria que diz, melhora, mas em outro canto. Melhora, mas em outro local. Vai levar para outras experiências ou para raças um tanto quanto mais simplificadas, né, da própria Terra, ainda existirão, ou então para outros planetas, como aconteceu com os famosos exilados, né, de Capela, conforme o nosso Emmanuel nos apresenta na obra A Caminho da Luz. E aí eles irão fazer o quê? Primeiro, expiar o endurecimento de seus corações. Pronto. Opa! Mas vão ajudar também. Vão ajudar porque possuem conhecimentos, porque poderão intelectualmente, né, subsidiarem também o progresso intelectual, né, dessas raças e dessas experiências em outros orbes. Então, nos afirma de modo categórico agora Allan Kardec, nos preparando para a informação que vai surgir daqui a pouquinho. Então diz-nos ele, a Terra não se transformará por meio de um cataclismo que de repente aniquile uma geração. Por sinal, não foi nem na área, né, religiosa, foi na área mesmo, né, dos companheiros, estão dizendo por aí que vem umas tsunami, né, e como sempre o pessoal adora o Nordeste, né? Aí já foram dizendo que Recife, aí, João Pessoa, Aracaju, e eu então, quando saiu a informação, os grupos aí, eu liguei para meus irmãos e disse, podem ir para Natal. E eles perguntaram por quê? Eu disse, não aparece na lista. Não aparece na lista. Então, o que ocorre? Não vai acontecer isso. O que vai acontecer? Embora possa acontecer. Estão aí dizendo que vai acontecer muita coisa. Tudo bem, né? Vamos esperar. Aliás, né, o clima absolutamente enlouquecido, né? Eu estou com a impressão de que Antônio Conselheiro lá atrás está certo. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Não virou sertão, mas choveu granizo um dia desse. No sertão de Pernambuco, meu Deus do céu, e o povo está esperando ainda o fim dos tempos, né? Pelo menos a letra F já chegou, né? Muito bem, vamos lá. Então, o que é que ele nos diz? Uma parte desses espíritos, né? Então, tchau e bênção. Os que praticam mal pelo mal, os renitentes, a gente vai dar daqui a pouco as características que ninguém aqui vai se identificar, nem aqui, nem os que nos acompanham virtualmente, né? Então, há uma informação de que uma parte desse grupo não mais reencarna na Terra. Ou seja, quando a gente se horrorizar, né, que de repente aquele homem velho, aquela mulher velha, aquela criatura velha em nós surgir, a gente diz assim, vocês não voltam. Se Deus quiser, vocês sigam, vão em paz, né? Vão em paz. Então essa é uma parte, mas aí, muito bem, vai sair, sai esse povo, e agora? Foi o que aconteceu. O que é que vai acontecer?
Kardec vai nos dizer: virão, opa, coisa boa, virão no seio das populações espíritos mais avançados e propensos ao bem. Pronto. Aí, que coisa boa, né? É como se fosse a gente os náufragos. A embarcação está realmente, né, enfrentando muitos problemas em mar alto, e a gente vai receber então, oh meu Deus, que coisa boa, a embarcação que vai nos salvar. Calma, a coisa não é tão fácil quanto se possa então imaginar, né? Mas o que Kardec quis nos dizer é que muito mais do que uma nova geração corpórea, será uma nova geração de espíritos. Ou seja, não será uma mudança por efeitos maravilhosos, sobrenaturais, né? Mas uma espécie de transição. E aí é que vai entrar a nossa preocupação, porque eu também estou preocupada, eu também digo: Senhor, eu acho que eu não faço parte do grupo dos que vão ser exilados. Eu erro, Senhor, erro, mas eu erro às vezes até tentando acertar, como dizia Paulo, né? Então a gente comete equívocos, sim, a gente se acomoda muitas vezes também, Senhor, mas não estamos exatamente dentro das chamadas características dos espíritos retardatários. E agora, como é que fica? Nos diz Allan Kardec em Socorro, está havendo uma transição. Nós temos a velha geração e a nova geração se confundindo. Está aí tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. E aí, como é que a gente vai fazer a distinção? Porque nós temos muitas dificuldades de classificar, muitas dificuldades de ter clareza. Muitas vezes o vovô, a vovó, recebe aquele netinho, é uma peste, né? A criancinha é uma pestinha reencarnada. Aí vovô, ou vovó, ou titio, ou papai, ou mamãe, enfim, qualquer um que seja, mas que menino esperto. Cuidado. Cuidado, você não sabe quem está ali. Como Jesus disse a Nicodemos: não saber de onde vem, nem para onde vai, né? E se veio do 2 brau, do 3 brau, né, das trevas, como é que fica? E a gente achando tudo lindinho, que coisa linda, que menina sabida, mas que menina inteligente, é minha sobrinha, minha filha, minha neta, né? Porque a gente não tem os elementos realmente de julgamento. E aí, graças a Deus, o último capítulo da Gênesis vai nos dizer exatamente quais são as características da nova geração que deve vir secundar o movimento de transformação, o movimento regenerador. E quais as características daquele grupinho que é difícil, tá? Mas não fiquem tristes, não se apavorem, porque tem uma luz no fim do túnel, se alguém se identificar com o grupinho que está com passaporte carimbado. Calma. Vamos para as características dos espíritos atrasados, refratários. Começa: revolta contra Deus. Não tem ninguém aqui com isso. Ninguém que nos ouve, ninguém, né? Não aceitam a existência de um poder superior. Segunda característica interessante: propensão instintiva para o que é ruim. Aí lá vem: paixões degradantes, sentimentos antifraternos. Cuidado, talvez aqui a gente se encaixe. Que sentimentos antifraternos foram elencados? Egoísmo, pronto, acabou-se. Oh meu Deus, já estamos sentindo na fila. Orgulho, inveja, meu Deus do céu, ciúme, falha-me Jesus, apego material, pronto, meu carro, meu iPad, meu iPhone, meu Deus, eu chego a ficar preocupada com isso. Sensualidade, cupidez, avareza. Nossa mãe, nos diz Allan Kardec, esses vícios têm que ser expurgados. Quem ficou com algum desses itens, se acalme. Eu não sou profetisa, não sou, mas eu vou apresentar
aos meus queridos irmãos e amigos, apresentando primeiramente a mim, algumas possibilidades de salvação, de encontrarmos o green card para nós, né, buscarmos outras situações. Mas vamos lá, se esse é o grupo atrasado, qual será o grupo que já tem esse progresso feito ou bem adiantado, né? Características da nova geração, prestemos atenção: inteligência e razão geralmente precoces. Quem tem curiosidade, entra aí nessa internet da vida, consulta o Pai Google e o Pai Google vai mostrar um monte de crianças. 3 anos, violinista. 4 anos tem uma britânica, linda, maravilhosa, pianista. Aos 6 anos fez uma ópera, né? Compôs uma ópera. Alguém foi dizer para ela: você é uma Mozart. Ela olhou bem mal criadinha e disse: Mozart nada, eu sou a Alma. O nome dela é Alma, né? Vamos encontrar aqueles que reencarnam e estão dizendo: não, vou descobrir a cura para o câncer. O outro que é adolescente constitui uma ONG em defesa do meio ambiente e da integração cultural de jovens de continentes e países, né, diferenciados. Então, nós vamos encontrar realmente muitos aí. Nós temos um grupo imenso. Hoje aparece, recebi recentemente um danado de um galeguinho do Uzbequistão, que aos 7 anos de idade já era maestro e diretor da orquestra estudantil do Uzbequistão. Eu não consigo tocar nem bumbo. Achei que o triângulo era fácil. Quem disse, meus irmãos? Eu desisti na segunda aula, meu pai do céu, não tem jeito. Então, inteligência e razão, geralmente precoces. Aí tem muita gente que se entusiasma. Ai, mas que inteligência! Cuidado. Tem um outro grupo também que Kardec não fala aqui, mas que já foi identificado. Já existem grupos de estudo em diversas universidades brasileiras, inclusive no Ministério da Educação, que é exatamente são voltados esses grupos para estudar crianças extremamente inteligentes, precocemente inteligentes, mas completamente destrambelhadas, sob o ponto de vista emocional e moral. Então, esse povo não é da nova geração não, tá? Não é, tá? É apenas espírito inteligente reencarnado. Porque, continuando com a caracterização da nova geração, nós temos, prestemos atenção, segundo item, sentimento inato do bem. Então não tem nada de ficar atacado porque é inteligente, não é isso não. Então tem a inteligência precoce, né, geralmente precoce, mas tem sentimento inato do bem e tem crenças espiritualistas inatas. Olha, 3 características. Portanto, quando nós entrarmos nas nossas crises de abestalhamento agudo, diante dos nossos filhos, sobrinhos, netos, né? Que possamos olhar as criaturinhas que nos seduzem, que nos fascinam e que nos enceguecem e digamos assim: vamos esperar, vamos dar tempo para ver se é somente graça, se é somente, né, o fato de serem inteligentes, ágeis, impressionantes, né, nesse ponto de vista. Mas vejam bem, quando Kardec, então, ele apresenta as 2 características, dissemos há pouco, nós entramos em constrangimento, porque de alguma forma, nós vamos dizer: não sou da nova geração, e agora fiquei no outro grupo. Como é que eu fico? Será que eu tenho alguma chance? E a resposta do codificador é: tem. Não disse que ia trazer uma boa notícia? Né? A boa notícia é: nós temos chance sim. Nós temos condições de integrarmos o grupo da nova geração. Então, nos diz o texto: a nova geração não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. São espíritos, claro, esses que virão, que já possuem progresso, mas já existe também a chance de que essa nova geração, as suas fileiras sejam ampliadas pela presença de espíritos que desejam se melhorar.
pergunta, quem não quer calar, quem quer se melhorar, levante a mão. Vixe Maria, aqui a gente fica meio cego, mas o negócio ficou feio, viu? Olha, cuidado com o carimbo, cuidado com o passaporte. Então, nós que estamos aqui neste final de semana, nós que estamos acompanhando virtualmente a 20ª conferência, é claro que nós temos o desejo do bem. É claro também que temos as nossas dificuldades, que carregamos conosco o peso das nossas imperfeições, que trazemos viciações, defecções morais. É natural, isso faz parte ainda do nosso processo de evolução. Mas há uma característica que poderá nos assegurar sair desse segundo grupo dos espíritos retardatários, atrasados, e fazermos a nossa inscrição para a gente ser aceito no grupo da chamada nova geração. É uma luta pela mudança das nossas predisposições morais, ou seja, é a nossa abertura ao processo de crescimento, de transformação, ou usando uma expressão muito própria no nosso movimento espírita, é estarmos de fato preocupados com a nossa reforma íntima. Então a nossa esperança, meus queridos amigos e irmãos, é que nós poderemos evitar o nosso exílio, mas para isso nós temos que fazer um esforço. Para isso nós temos, em primeiro lugar, que observar o mal, a imperfeição manifesta em nós, o que é que nós estamos fazendo do conteúdo que recebemos, o que é que nós hoje estamos buscando em termos de escolhas, a partir de todo o volume, conforme dizíamos pela manhã, de informações que temos, trazidas essas informações pela doutrina espírita, o Consolador Prometido. Mas Allan Kardec, percebendo que nós temos o hábito das polaridades, dos pensamentos extremos, ele vai nos orientar para o seguinte: existe de fato aquele que pratica o mal pelo mal. No entanto, existe aqueles que se atrasaram, prestemos atenção, que nós estamos nisso. Primeiro, porque cederam ao chamado arrastamento das circunstâncias e dos maus exemplos. Então, muitos, na verdade, nos informa o codificador, estão esperando muito mais a oportunidade de ressignificarem as suas próprias vidas. Muitos precisam muito mais de bons exemplos, de uma família ajustada, de uma obra filantrópica, sociomoral, que o nosso movimento espírita tem tantas, para proporcionar àquelas criaturas a oportunidade do contato com uma experiência positiva, com valores de profundidade. Quantos não precisam, diria Allan Kardec, apenas de um bom cultivo, para o quê? Para proporcionarem ou para produzirem bons frutos. Então, há uma expressão muito curiosa usada pelo codificador, diz nesses, ou seja, os que não são exatamente maus porque querem o mal, são os que cederam ao arrastamento das circunstâncias e aos maus exemplos, né? Ou seja, mais paixões e mais influências. Nele usa uma expressão muito interessante: nestes a casca é pior do que o miolo. Então, muitos possuem o jeitão, aparentemente eles são violentos, aparentemente são intransigentes, mas com todo o investimento de amorosidade, com todo o investimento de educação, de instrução, de formação, então nós poderemos de fato ter um outro perfil, poderemos alcançar então outras oportunidades. Dizíamos hoje pela manhã que a reencarnação é um processo pedagógico utilizado por Deus a fim de que possamos atingir o nosso progresso, a nossa evolução. Nós poderíamos situar então 3 grandes processos da pedagogia divina. Primeiro, o encarnar. Nós precisamos encarnar, estar na carne, na experiência corpórea, porque fomos criados simples e ignorantes, precisamos dessa experiência. Nós precisamos reencarnar para a expiação, para o melhoramento progressivo, para o reajustamento.
E aí nós vamos encontrar um terceiro elemento, que é desencarnação. Desencarnar, pois, é também um processo pedagógico para inclusive nos afastar de certos condicionamentos, para nos auxiliar a nos libertarmos de certos atavismos que as experiências corpóreas elas vão nos impregnando. Então, nos diz o codificador, muitos desses espíritos desencarnam, têm a experiência corpórea, se comprometeram de alguma sorte, não fazem parte da nova geração, mas também não fazem parte dos chamados espíritos atrasados. E aí surge o papel dos benfeitores espirituais. Ou seja, desencarnar é preciso. E é bom que a gente desencarne e receba a orientação, o apoio, a influência positiva dos nossos companheiros espirituais. Cultivar boas amizades espirituais é fundamental. Cultivar a ação mental positiva, nos integrarmos às fileiras das operações ou das ações beneméritas é fundamental. Lutarmos interiormente no nosso processo de melhoria. Isso vai nos assegurando, nos informam Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a simpatia dos benfeitores espirituais. Então, nos diz Kardec, esses espíritos, muitos deles então, ao desencarnarem e ao serem então subtraídos, retirados daqueles ambientes, das más influências, eles lá no plano espiritual também acordam, também despertam, o que significa dizer que a nossa percepção de educação espírita é absolutamente original, porque nós tomamos o espírito aqui e agora, mas sabendo que ele tem um ontem, sabendo que ele tem um amanhã, e nós nos educamos, nós recebemos a influência positiva, nós somos passíveis de transformação aqui, mas também no plano espiritual. Só lermos a obra do Manuel Filomeno de Miranda, da Ivone Pereira, e em especial do nosso André Luiz, para entendermos que plano espiritual também é plano pedagógico de evolução, de mudança e de crescimento. Então, muitos desses espíritos, eles estarão retornando, vamos dizer assim, com outro pensamento, e a depender, inclusive, de que ambientes estejam, de que tipo de influência eles estarão recebendo, poderão então se afastar daquele grupo que está mais complicado e engrossar então as chamadas fileiras da chamada nova geração. Mas Kardec nos vai oferecer uma outra análise rápida, dizendo que dos espíritos encarnados nós temos duas categorias, de acordo com as chamadas disposições naturais: os retardatários, aos quais nos referimos, e aqueles que querem progredir. Ora, nos diz ele, nós precisamos então alimentar a nossa atitude pessoal, coletiva, institucional, principalmente em termos de movimento espírita. Temos que impregnar toda a nossa ação com este sentido educativo, para que todos aqueles que adentrem as fileiras do Espiritismo possam receber o estímulo para que sigam adiante em seu processo de melhoria espiritual. A grande finalidade do Espiritismo, lembrarmos hoje pela manhã, a partir do capítulo 1, é auxiliar o avanço da humanidade. E o objetivo específico é a formação do homem de bem. Essa formação que se dá através da educação moral, da educação de formação do caráter, que desde cedo deverá ser objeto das nossas preocupações. Ora, nos dará Allan Kardec, no item 31, uma ilustração para termos então uma ideia, ainda que pálida, do que poderá acontecer na sociedade se nós tivermos de fato todo o empenho nesse processo de educação e de progresso moral. Ele diz assim para nós: imagina um regimento militar, nesse regimento formado ou composto, na maioria, por homens turbulentos, indisciplinados. E aqueles que nesse regimento são bons, coitadinhos, esses não têm vez, não têm voz, são ridicularizados, muitas vezes são até maltratados.
E aí é que vem o interessante da ilustração usada pelo codificador. Imagine que desse regimento fosse retirado daqui a pouco fossem retirados 10, mais adiante fossem retirados 100. Enfim, quando desse regimento forem retirados esses truculentos, violentos, e ficassem então ali presentes os bons, o que é que nós teríamos? Nos diz naturalmente o abrandamento dos costumes. Nós teríamos então a boa ordem sucedendo à desordem. E a expressão usada no final do item 31, assim será a humanidade regenerada. É isso que estará acontecendo. Ou seja, uma geração vai se indo, um grupo vai se indo, não tem mais condições de reencarnar na Terra. Um grupo estará então em seus processos de regeneração em outras dimensões, em outros planos, ou aqui em situações outras. Mas o que ocorrerá é que será fecundado então o solo da transformação pela presença então de outros espíritos. E esses outros espíritos, eles estão chegando já, estarão cada vez chegando mais e mais. Para quê? Para que aquele processo dito anteriormente de mudança não localizada, não pontual, mas para que esse movimento mais global, esse movimento mais geral se possa fazer, a fim de que haja, nos afirma o texto, haja então uma transformação mais rápida, para que nós possamos nos libertar das más influências e principalmente para que as novas ideias, que ideias são essas? As de solidariedade, fraternidade, caridade, respeito, concórdia, paz, possam encontrar um terreno mais propício então à sua germinação. Assim, meus queridos amigos e estimados irmãos, nós estamos sendo convidados pela doutrina espírita, pela espiritualidade, no sentido de buscarmos identificar em nós essas nossas profundas necessidades de transformação moral. Porque basta, assevera Allan Kardec, uma modificação nas suas disposições morais, nas nossas disposições morais, para que de fato ocorra um efeito positivo. Nos afirma na conclusão. O que ocorre atualmente é que se uma geração inteira, ou seja, se houver cada vez mais um número maior de espíritos que reencarnados estejam então antenados, vinculados com essas propostas de renovação, isso terá um efeito, um desdobramento extraordinário. Por quê? Porque o movimento de regeneração não se fará compulsivamente, mas já está se fazendo a partir de todo o esforço de pessoas e de grupos. Por isso, ele concluirá nos dizendo: opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. E esse período, claro, diz ele, haverá também a multiplicidade de muitos problemas de ordem física do próprio planeta, não tem problema. Mas o que ocorrerá principalmente é que nós, que hoje possuímos uma nova visão, nós que hoje já entendemos a razão de ser do sofrimento, nós que já conseguimos nos perceber como espíritos imortais, sabemos também que tudo passará, que essas estações não são apenas as estações da natureza, mas também as estações da própria humanidade. Finalmente, agora, encerrando o texto, poderíamos perguntar: e o que é que a gente vai fazer, Sandra? Para a gente ter, assim, uma certa certeza de que a gente não vai ser exilado. O que é que a gente pode fazer para integrar esse grupo da nova regeneração? Primeiro ponto que está
apontado em um livro dos Espíritos. O que nós queremos é o progresso. Então, vamos atrás da chave. A chave do progresso está lá. Parte terceira de O Livro dos Espíritos. O autoconhecimento é a chave do progresso individual. Primeira chave. Então eu vou mergulhar em mim, vou saber, será que eu estou naquele grupo atrasado? Como é que está a minha inveja, meu Deus do céu? Como é que está meu ciúme? Como é que está meu apego às coisas materiais? Minha sensualidade? Estou sendo avarento? Como estou? Né? Então esse processo de identificação das nossas defecções morais, das nossas problemáticas íntimas, o autoconhecimento, a retirada de nós para dentro do deserto que está em nós, o deserto do autoencontro, para que através desse autoencontro possamos identificar não apenas as nossas pequenas conquistas, mas identificar também, como nos diria célebre terapeuta, psicoterapeuta, psicóloga e teóloga alemã Hannah Wolff, sempre citada pelo nosso querido Divaldo, é preciso identificar a nossa sombra interior, a sombra que faz com que tenhamos a resistência a mudanças, a sombra que faz com que tenhamos sempre uma atitude de justificar o nosso erro. Erramos, mas foi por causa do outro. Erramos, mas foi por causa disso, daquilo. E aí, enquanto nós nos demoramos na sombra e na resistência, não conseguimos desenvolver esse poder da alma, essa virtude da alma que Deus nos deu, chamada vontade. Se essa vontade não for alimentada por nós, no sentido da coragem, a coragem do autoencontro para a coragem de operarmos as mudanças via a nossa vontade, sem isso nós estamos comprometidos e não temos lá muita certeza de que estaremos nesse processo, ali nas fileiras da chamada nova geração. Construção, finalmente, de uma personalidade moral, com base na programação estabelecida pelo Evangelho. E nós poderemos ter muita clareza sob o ponto de vista prático das situações reais, práticas. É só abrirmos o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo e lermos a página O Homem de Bem, que já dissemos em outras oportunidades, às vezes nos dá uma certa depressão, às vezes nos dá uma certa inquietação, porque a gente começa a ler e são um pouco mais de 20 itens, e quando acaba, Kardec diz assim: acima não estão elencadas todas as virtudes do homem de bem. Aí a gente tem vontade de morrer, né? Mas quem estiver cumprindo isso está no caminho. Mas para dar o famoso tiro de misericórdia, a página seguinte, o item seguinte, os bons espíritas, aí ele chorar mesmo. Se você teve vontade de chorar quando lê o Homem de Bem, quando lê os bons espíritas, você se derrama em lágrimas, porque ele diz assim, né, que o bom espírita, ele tem que apresentar aquelas características, porque esse é o caminho que o Espiritismo nos conduz. É uma proposta de conhecimento, é uma proposta de cosmovisão, é uma proposta de leitura da realidade, mas tudo isso só se completa no processo do chamado ciclo do conhecimento, que de fato atinge a sua plenitude, quando este conhecimento não é só informação, não é só cabeça, é coração, mão, dentro da visão do grande mestre Pestalozzi, conhecer, sentir e agir. Então, o movimento espírita, nos diz o Espírito Emmanuel, numa mensagem que foi ditada por ele a Chico Xavier, em 1939, para uma equipe que estava assumindo a diretoria de uma instituição espírita. Ele, Emmanuel, dizia que é muito bom que floresçam os núcleos de assistência, os núcleos de estudo,
no movimento espírita, mas que jamais aquela diretoria, e fica para nós jamais esqueçamos a dimensão ou o sentido eminentemente educativo que a doutrina espírita tem nas nossas vidas. Por isso, meus queridos amigos e estimados irmãos, estamos todos convidados a integrar a nova geração. E essa nova geração, ela já poderá iniciar em nós a sua atividade, a sua ação, no nosso processo de autoconhecimento, no combate incessante que deveremos operar em nós, no que diz respeito às nossas más tendências, às nossas más inclinações. Nós integraremos sim a nova geração, quando tivermos a certeza de que Jesus, no dizer da nossa Amélia Rodrigues, na mensagem belíssima, publicada inclusive pela FEP também, de retorno, a mensagem de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Jesus não desistiu de nós. Nós que um dia ouvimos, talvez, as suas palavras no lago de Genezaré, nós que talvez tenhamos tido a oportunidade de ouvir os seus próprios discípulos também disseminando a mensagem de luz e de libertação da Boa Nova, e em dado momento talvez nós sejamos parte daquele grupo que se entusiasmou, daquele grupo que desejou e que disse na intimidade: eu te seguirei, Senhor. Mas quando as primeiras pedras, os primeiros açoites, as primeiras incompreensões surgiram, nós saímos, nós nos afastamos, nós procuramos outros caminhos, embora mantendo na nossa intimidade a saudade profunda de Jesus, ao identificar que as nossas lutas nos diversos campos das nossas experiências reencarnatórias estavam muito distantes da serenidade da praia ou das praias de Cafarnaum. E aí, atormentados, confusos, nós começamos a meter os pés pelas mãos, querendo servir ao Senhor. Fizemos, na verdade, coisas terríveis, dizendo amar a Jesus, provavelmente enganamos, ou seja, não conseguimos manter a chamada fidelidade a Jesus. Nos preocupamos em mudar os outros. Tivemos, provavelmente, ao longo dos nossos processos reencarnatórios, inúmeras oportunidades de serviço nos diversos quadros reencarnatórios, mediante as nossas necessidades de reajustes e de evolução. Mas o Senhor, como dissemos, não desistiu nem desistirá de nós. E Ele então continua até hoje a nos dizer, como disse um dia, e conforme os registros de João: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Para que possamos alimentar na nossa intimidade o desejo sincero de renovação, de transformação, precisamos desenvolver essa escuta sensível para que a voz do pastor possa nos conduzir nas nossas escolhas, nos ajudar a ter coragem moral no enfrentamento dos desafios e possa principalmente nos dizer na intimidade do coração: tende bom ânimo. Que nesses instantes em que estamos sendo convidados para a grande transformação da Terra, sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo, como diria Mahatma Gandhi. Mesmo que tenhamos um raio de ação pequenino, mesmo que a nossa possibilidade de realizações seja muito diminuta aos nossos olhos ainda, não nos inquiete isso, porque afinal de contas, nenhum ato de amor é pequeno, nenhuma ação no bem é pequena. Tudo aquilo que fazemos por amor no interior do nosso lar é contagioso, porque o amor contagia, porque o exemplo no bem contagia, porque tudo aquilo que fazemos no sentido da construção de um mundo melhor é semente que vai encontrar as condições de germinação e de frutificação.
Quando nós acompanhamos um evento como este, de milhares de criaturas presentes aqui ou virtualmente acompanhando, nós temos a certeza no nosso coração de que, de fato, conforme o nosso Divaldo falava ontem, os tempos são chegados. E esses tempos chegados são tempos que vão exigir de nós alguns sacrifícios. O sacrifício da coerência, o sacrifício de buscarmos ser melhores hoje do que ontem, o sacrifício de identificar as nossas próprias limitações, mas dizermos, conforme os discípulos disseram a Jesus, diante de uma multidão de 4.000 homens, e aí calculamos aí, pelo menos mais umas 8.000 pessoas, que só contavam os homens, né? E aí, diante do fenômeno conhecido como a multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos foram a Jesus, dizendo: Senhor, despede a multidão que nos acompanha desde manhã, desde cedo, para que possam ir atrás de alimento. E aí Jesus olha para eles, os discípulos, e diz assim: alimentai eles. Eu fico pensando na cara dos discípulos. Senhor, acho que o Senhor não escutou muito bem, né? São de homens 4.000 homens, imaginando que são 4.000 homens, as mulheres são mais metidas, umas 8.000 mulheres, né? Cada uma carregando um menino, enfim, né? Os velhos, ou seja, era gente que não acabava mais, e Jesus disse para eles: alimente. Mas Senhor, né? Devem ter feito uma cara tão estranha, que o Senhor olhou para eles e resolveu o problema, perguntou: o que tendes? Não, Senhor, a gente tem aqui 5 pães e 3 peixes, ou o contrário, eu nunca sei, né? 3 peixes e 5 pães, mas a conta é essa. Jesus disse: dê para cá, passe para cá. E fez o maior festival gastronômico que se tem notícia. Porque foi tanto pão, foi tanto pão, foi tanto peixe, que sobraram cestos e cestos. Aí tem um pessoal que pergunta assim: e o que foi feito com esses cestos? A turma do contra. E a gente diz: o pessoal levou para casa, repartiu, fez o farnel, né? Aquilo que a gente sempre faz nos aniversários. Me dá aí um pratinho. Levaram os pratinhos. Então, nós queríamos encerrar a nossa participação agradecendo a FEP, a vocês, aos internautas, com esta imagem: que nos momentos mais difíceis das nossas dúvidas, o Senhor compareça junto ao nosso coração, perguntando assim: o que tendes? O que tens? E quando nós dissermos a Ele: Senhor, nem pão e nem peixe, Senhor, eu tenho aqui, né, uma coisinha aqui, como é o nome daquele prato daqui? Eu tenho um barreado, um churrasco, uma carne de sol, um pedacinho de picanha, não interessa. Que nós apresentarmos a Ele, Ele operará então o grande fenômeno de multiplicação do pouco que tivermos. Que Jesus nos abençoe e que juntemos no movimento espírita os nossos poucos, que evitemos a projeção individual, que evitemos a nossa disputa por isso ou por aquilo, mas que possamos, num movimento de aglutinação, de união e de unificação, juntar um pouco de cada um de nós e dizermos ao Senhor: aqui tendes. Muito obrigado.